Oi, tudo bom? Se você está chegando agora, meu nome é André Henrique, eu sou biólogo, engenheiro ambiental e eu estou postando esse vídeo aqui no meu canal no YouTube. E se você está chegando agora pelo Instagram, seja muito bem-vindo. Tudo bom com vocês? Pessoal, essa live é programada para acontecer 8 horas, são 8h03. Vamos começar a esperar o pessoal um pouquinho. Sejam muito bem-vindos, tá? Eu vou tratar hoje sobre um tema muito importante, principalmente porque os municípios brasileiros são, na sua totalidade, quase que com muita zona rural, muitos empreendimentos rurais, então tem muita atividade agropecuária. E essas atividades agropecuárias precisam ser licenciadas. 90% delas precisam. Poucas que não precisam, tá? Então, essas que não precisam é mínimo, tá? Então, vou esperar aí mais alguns minutos para mais gente ir entrando e nessa aí vamos esperar, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? Pessoal, aparentemente já deu horário. Então, vamos começar para respeitar quem entrou no horário, né? Se você quer assistir essa live, ela vai ficar até domingo, 7 horas da manhã. Depois eu vou deletar ela. Então, se você quer assistir, assiste logo, tá? Muito boa noite, Infoambiental. Pessoal, recentemente eu recebi algumas perguntas sobre atividades licenciáveis nos municípios. O licenciamento ambiental ele já é realidade em muitos, praticamente 99,9% dos municípios do Brasil. E o licenciamento ambiental municipal já é realidade em muitos municípios do Brasil. No Espírito Santo é em 100%. Então, muitas atividades ficam assim, meio que sem saber se é ou não licenciável, e o município pega essas atividades para ele e às vezes o produtor rural não sabe que é licenciável. E algumas clássicas do Brasil, que é um dos maiores, se não é o maior produtor de café do mundo, é a produção cafeeira, lavoura, beneficiamento, estocagem, tá? E com a popularização do café artesanal, a produção local de café e a popularização do crédito agrícola para a implementação de indústrias, agroindústrias de forma geral,
Muita gente não sabe se aquele empreendimento precisa de licença ambiental. Então eu vou falar os clássicos do Espírito Santo. E eu vou falar um pouco, um ou dois fora, que não é tão comum. O primeiro é a despolpa do café. A despolpa do café, descascamento, para quem não entende, é o grão que ele é descascado em via úmida, ou seja, com água. Essa via úmida, ele vai ser lavado, vai ser tratado em via úmida, ele vai ser descascado de forma úmida. Ele ainda é recém-colhido. O enquadramento, que muita gente vai me perguntar, André, não pode não ser agora, mas depois vem no direct. André, o enquadramento, geralmente a capacidade produtiva, pode ser litros por hora, pode ser produção, capacidade total por dia. Então o meu equipamento trabalha com 1.000 litros por hora, são 24 horas, são 24.000 litros de café. E sim, se mede com litro também. Então, esse é o enquadramento. Quanto maior, mais a capacidade de poluir o meio ambiente. André, mas a despolpa polui o ambiente como? Simples. Na despolpa, você vai ter abastecimento de água para você beber, né? Geralmente, como é uma área rural, o empreendedor, o dono do terreno, vai até ali na casa dele beber a água, ou leva na garrafa mesmo. Mas se tiver, da onde vem essa água? Outra questão, resíduo gerado. O resíduo gerado tem que confirmar a normativa de cada estado. Às vezes você pode usar essa palha de café, essa casca de café, na própria lavoura, mas não é todo estado que aceita. Então, e ainda assim, se essa palha está úmida, ela vai fermentar. Se você jogar ela de uma vez, você vai matar a planta. Você pode matar a planta. Então você tem que tratar o resíduo. Não é só pegar e jogar, como você pega uma casca de banana e joga ali no vasinho de planta. Ali são toneladas de casca, né? Então, esse tipo de resíduo tem que ser tratado. Você vai informar no seu processo, ou você vai informar para o seu cliente, ou você, empreendedor, vai ter que informar o que você vai fazer. Outra questão que você vai ter que informar para o órgão ambiental é: da onde você tira essa água toda para o processo produtivo? Da onde você vai usar essa água toda? Porque você vai tratar o café em via úmida. Você vai molhar o café, você vai sujar a água. Então você tem que tratar a água que você usar. Você vai ter que fazer algum tipo de tratamento. Lembrando que o café, ele possui açúcar. Querendo ou não, uma pequena quantidade por grão vai sair com a casca. Se você não trata, não fermenta essa água, para onde o açúcar vai? Para o ambiente. Você tem que tratar essa água. Uma prova viva, tem um cidadão em Minas Gerais que faz grapa com casca de café. Ele fez o curso de cachaça e ele era produtor rural de café. Então ele passou a fazer aguardente da casca do café. Então fica a dica para você que vai fazer o licenciamento ambiental da sua atividade, o despolpamento, o descascamento, né, para quem não é da área. Então você já tem basicamente informar água. Se tem um banheiro, tem que ter o esgoto. A água que você vai usar, ela tem que ser tratada na saída. E o resíduo, que é a casca. Se você vai fazer compostagem, você tem que informar, você tem que fazer o ART da compostagem. Então não é só pegar e jogar em algum lugar. Isso é poluição. É introduzir energia ou
matéria em um ambiente sem autorização. Você tem que ter o licenciamento, você tem que ter a autorização, tá? Então, essa forma de isso aí é o básico de uma despolpa, tá? Via úmida. Tem também a despolpa via seca, que é a pilagem. Você vai descascar o café quando ele já estiver seco. Você vai fazer o quê? Aqueles pátios gigantescos de novela. Você vai fazer um pátio elevado, de qualidade, na estufa, mais artesanal. E se você se questiona que sim, você tem potencial de vender esse café para um preço mais elevado, já que ele foi seco na estufa. Então, a pilagem de café, você compra o equipamento, o enquadramento dele geralmente é produção mensal. Metros cúbicos, que são 1.000 litros. Tantos litros por dia, tantos litros por mês. Isso vai variar de município, de estado. Mas o enquadramento é sempre o mesmo. Quanto maior, mais produção, mais capacidade de poluir. Então você vai ter que fazer o enquadramento de acordo com a região e pagar as taxas relativas ao enquadramento, tá? No Espírito Santo costuma ser metros cúbicos por mês, capacidade produtiva mensal para pilagem. Para via úmida é a capacidade total de litros por hora, mas para mim morre elas por elas, né? Não sou eu que faço as leis. Fica a dica para quem faz as leis. Então, uma dúvida comum. André, o básico de um empreendimento: água para beber ou para lavar uma vasilha, esgoto para onde vai. Então, lembrando que, e eu vou dizer uma coisa que ficou faltando ali em cima. Da onde vem a água, dependendo da quantidade que você vai fazer o despolpamento em via úmida, você tem que ter outorga. Outorga d'água já é um outro problema. Você vai fazer aonde? Na ANA? Vai fazer na Agência de Recursos Hídricos do seu estado? Então você vai ver aonde você vai fazer essa outorga. Se você vai fazer um despolpamento, com certeza vai precisar de outorga. Se não, é dispensa de outorga e se você tiver sorte, você faz na ANA, que é tudo eletrônico. Chega a dispensa bonitinha para você, pelo correio. Então, a pilagem, quando você vai pilar café, aqui no Espírito Santo é muito comum a máquina de café. Como se o café saísse da máquina, né? Você leva o café em grão seco ou você seca lá mesmo e ele vai descascar o café para você via seca. Já o problema principal desse tipo de empreendimento não é o abastecimento de água, porque não é via úmida. O problema vai ser a poluição atmosférica, porque não gera tanta fumaça, mas gera pó. E esse pó, o que vai acontecer? Entendeu? O pó da pilagem a seco, do descascamento a seco, ele vai ser problemático. Ele vai ter que ser ou diminuído ou fornecido EPI. Lógico que tem que ser fornecido EPI. Ele tem que ser descrito no processo, no seu plano de controle ambiental, tá? Então, se você entra nesse tipo de negócio, você vai ter que fazer o problema da pilagem é esse aí, o controle da poluição atmosférica. Enquanto no despolpamento, aonde era a água, a pilagem, que é a seco, vai gerar poeira, vai gerar fuligem, mas sem queimar, tá? Então,
E por último, do beneficiamento do café é a secagem mecânica de grãos. Secagem mecânica de grãos não é igual aqueles terreiros daquela novela que tem na Globo, que seca o café, a galera sai empurrando. Secagem mecânica de grãos você vai secar no forno e girando o tempo todo para quê? Para agilizar a produção. Você vai secar muito rápido. Então você pode fazer com madeira. Dependendo do estado, você não pode queimar a palha. Dependendo do estado, você não pode queimar a palha. Mas você tem que usar madeira. Da onde vem essa madeira? Aí você vai ter que justificar a guia da madeira. E aí o Instituto de Defesa Agroflorestal vai ter que o quê? Vai querer saber de onde vem. Pode ser o quê? O resíduo da poda do café. Pode ser também, mas tem que ser tudo muito documentado, tá? Então, a secagem mecânica de grãos geralmente, como são equipamentos que produzem por volume, a capacidade é em litros ou metros cúbicos. Então, novamente, o enquadramento geralmente é metros cúbicos ou litros por hora, por mês, por dia. Vai variar um pouco, tá? Então, antes era o controle, o problema era o quê? Abastecimento de água para beber, efluente para banheiro, e no despolpamento era água para o processo produtivo, o tratamento dela e outorga. Quando você for mexer na pilagem a seco, o problema é a poluição atmosférica. Agora, na secagem mecânica, o problema vai ser fumaça, poluição atmosférica no caso, pó, que também gera um pouco de pó, cinzas, para onde vai essas cinzas, além do banheiro e tudo, mas o principal você vai ter que diagnosticar no processo isso aí, no seu PCA. Você, produtor rural, já coloca na cabeça que você vai ter que ter aonde buscar sua madeira, você vai ter que ver no seu estado se você pode queimar a palha, não é todo lugar, tudo bem? Então, essas são as 3 formas de você tratar o café, o básico, né? Eu super gosto, igual eu vejo alguns cafés especiais, que ele colhe o grão, ele fermenta o grão em tonéis para ele quebrar os taninos e secagem na estufa. Mas o grosso do café que é produzido no Brasil, ele é feito da seguinte forma: secagem mecânica, que bota lá no forno, depois você pila o café, você descasca o café a seco, né? E aí você ensaca e armazena. E a última etapa, que não é uma atividade agropecuária, ela é uma produção de alimento ou bebida, depende do que você for fazer, torrefação e ou moagem de cafés e outros grãos, que aí entra malte, pode entrar qualquer outro grão que vai ser moído, tá? Por exemplo, um trigo, entendeu? Que você vai moer um trigo, você vai moer um malte, você vai moer algum produto que você entrega o pó, tá? O enquadramento também é geralmente produção, mas como se trata de pó, que se você compactar, você tem um volume muito pequeno, né? Por exemplo, muitos cafés são embalados a vácuo, então o volume é mínimo. Não tem como você mensurar uma produção pelo volume. Então, geralmente eles pegam área útil, área de produção, com área de estocagem, com área dos funcionários. Então você pega tudo e faz um enquadramento desse. E aí, as dúvidas são as mesmas. O problema, você tem que ter a área do funcionário descansar, você tem que ter
a área do funcionário beber uma água, você vai ter o esgoto do banheiro que ele usa e lava as mãos, né? Então, para onde vai essa água suja? Qual o tratamento? Fossa filtro sumidouro, que é o clássico da zona rural, ou é fossa séptica biodigestora? Você vai lançar esse efluente aonde? Você tem uma outorga de lançamento, que é um saco de conseguir? Melhor fazer um sumidouro? Então, que aí você não precisa de outorga nenhuma. Aí essas dúvidas são para todos os empreendimentos, inclusive de zona urbana. Zona urbana e rural é o básico, você fazer o abastecimento de água e o efluente de esgoto. Aí, no caso da torrefação de café, vai entrar poluição atmosférica. Ah, André, mas eu não queimo palha, eu não queimo madeira, a minha torrefação é elétrica, né? Porque os equipamentos são muito bonitos, desce o café e uma pazinha fica girando para torrar o uniforme. A torra pode ser mais ou menos, isso vai depender do fabricante, mas o que vai acontecer se você está torrando o café? Você está incinerando o café em baixa velocidade. Querendo ou não, dependendo do café que você vê torrado, parece um carvão. Então você está torrando, gerando fumaça. O funcionário vai respirar aquilo vai para o meio ambiente, né? Se tem residências próximas, vai afetar o entorno. Então você tem que justificar essa fumaça que vai ser gerada. Todos os procedimentos, exceto a despolpa em via úmida, precisam de controle de poluição atmosférica, porque uma hora a poluição vem, tá? Uma hora vai aparecer fumaça, um vizinho lá longe vai reclamar, denúncias vão ser feitas em Ministério Público, à Polícia Ambiental, aos órgãos fiscalizadores, e vem rápido, tá? Na época de produção de café, então, é o que mais acontece em zona rural. Fumaça de secador, vizinho brigando. Então, esteja em dia com as suas licenças, porque o seu vizinho vai te denunciar, vai passar fiscalização aleatoriamente, que passa, uma hora vai passar, e aí você vai estar sem a sua licença. Procura o consultor da sua confiança, tá? Ou se você é consultor, estude o fluxograma produtivo do empreendimento que você vai licenciar, que aí você vai identificar aonde vai ter problemas, que vai gerar resíduo. E lembrando todos, que às vezes a gente peca por não falar, todos têm que ter controle de ruído, porque ruído é poluição sonora. Não adianta você controlar tudo e ter um equipamento extremamente barulhento. Se a fiscalização levar um decibelímetro, pode embargar o seu negócio por falta de controle de ruídos. Fica esperto, que o dia que o órgão ambiental decidir levar um decibelímetro para uma fiscalização, muitos empreendimentos vão ser fechados. Muitos, sem exceção. Tá? Então, aí você pensa, uma coisa que pode não ser tão importante porque você não vê, mas enlouquece o ruído excessivo à vizinhança. Então, muitos empreendimentos têm problemas com a vizinhança, não é por fumaça, não é por fluxo de veículo. Aí muitas vezes o órgão pede estudo de impacto de vizinhança. Para que? Ah, não, o trânsito vai alterar. Beleza, mas o ruído? Liga uma maquita 8 da manhã no domingo. 7 da manhã, né? É o horário que a live vai acabar. Então, fica ligado, procura o consultor, vai no órgão ambiental se você não tem licença ambiental e conversa para regularizar. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal Biólogo André Henrique. Se você
não tá no meu Instagram. Vou deixar o link para você se inscrever aqui embaixo. E se você não assistiu, assista tudo, porque vai sumir essa live às 7 da manhã no domingo. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Se você não achar essa live no meu feed, vai estar no meu canal do YouTube para você ir lá assistir. Um abraço para você. Até mais. Boa sexta-feira. Tchau.